Olá, hoje o Metrópolis entrevista Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência da República e presidente nacional do Partido Unidade Popular pelo Socialismo. Obrigada, Léo, por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo. Olá, Mariana. Queria também agradecer, o convite para estar aqui conversando com vocês, saudar você e também a todos e todas que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo. O senhor é um dos poucos, ou talvez o único candidato negro que concorrerá ao cargo de presidente da República, Qual que é a importância que o senhor atribui a essa candidatura, já que a gente sabe que mais da metade da população é negra e esse quantitativo não está representado aí nos espaços, de poder, seja no executivo, no legislativo e também no judiciário? Olha, essa pequena presença de nós negros e negras, na política, ela se explica não por uma falta de vontade dessa população, que inclusive é a maioria no país, como você fez referência, mas é uma demonstração de como não efetivamente essa democracia atual, liberal, burguesa, como ela não responde efetivamente, ela não é uma efetiva democracia. Porque se a maioria de uma população de um país, como é o caso nosso, negros e negras, mas também isso vai valer para as mulheres, por exemplo, e como que um Congresso Nacional, suas câmaras municipais, suas assembleias legislativas, como não representam essa maioria? Como não é reflexo dessa maioria da população, esses espaços representativos? Então, tem muitos erros, muitos problemas nessa estrutura que se dispõe, que se coloca como democrática, mas na prática efetiva isso não acontece. Uma outra questão também que eu quero fazer referência é o racismo estrutural. Ele impera nessa sociedade, nesse estado que nós vivemos, e é uma estrutura montada para colocar nós negros e negras nas funções mais subalternas da sociedade, de forma a exercer o trabalho mais precarizado possível, e só alguns conseguir fugir dessa ótica. Então, é de extrema atualidade a luta contra o racismo no Brasil. Mas quero também ressaltar que, apesar de todo esse processo, e de constatar isso, e de nos posicionarmos e lutarmos contra esse racismo estrutural e a estrutura que o gera, que é esse sistema capitalista que a gente vive, é importante lembrar, que mantém, que alimenta, que desenvolve essa estrutura extremamente racista no nosso país, mas eu quero ressaltar também que não basta apenas ser negro. Eu disse isso numa entrevista recente, e eu quero repetir aqui com vocês, porque há negros e negros. E nós podemos fazer referência ao Sérgio Camargo, por exemplo, que está à frente da Fundação Palmares, defendendo que ela não mais se chame Fundação Palmares, se passe a se chamar Fundação Princesa Isabel, que é contrário a qualquer mobilização do povo negro, do movimento negro, para exigir reparação, por exemplo, que nega que a escravidão foi um grande problema, que a gente ter sido submetido a quase 400 anos dos piores martírios da história da humanidade, e que isso não vai trazer chagas para o presente, como nós temos muitas, e ele se nega a reconhecer isso. E muitos outros que a gente vê no país. Então, é muito importante que esse negro, que essa negra, estejam conectados à luta pela libertação dos seus demais. Eu estou aqui citando, inclusive, um grande sociólogo chamado Clóvis Moura, que fazia essa referência, o Clóvis Moura, sociólogo negro, muito relegado a segundo plano nas academias, mas que teve um papel muito importante de desenvolver, teoricamente, a luta contra o racismo no Brasil, ancorado em ideias extremamente importantes, históricas, e principalmente na prática, junto ao movimento negro. Então, eu quero fazer essa referência. E dizer que nós, da Unidade Popular, procuramos, de forma efetiva,
né, na nossa representação, na nossa organização, já dá esse exemplo daquilo que a gente critica no sistema político. Então, não é à toa que você está conversando comigo, presidente nacional de um partido. Quase não temos isso no país, né? E eu sou presidente nacional do Partido Morador de uma periferia. Estou falando aqui de uma ocupação urbana na periferia de Belo Horizonte, né? Como foi possível isso acontecer? Porque o nosso partido, a maioria é de periferia, como a maioria do povo é. A maioria, inclusive, do nosso partido são negros e negras e mulheres, como é o nosso povo. Então, inclusive, isso foi feito em primeiro momento sem precisar de cota, porque a maioria que construiu foi a partir de um trabalho de periferia. Então, a gente procura exercer. E depois, o segundo congresso, porque nós já vivemos 2 congressos na nossa história, e no segundo nós efetivamos isso. Colocamos que pelo menos 50% dos delegados e delegadas necessariamente precisavam ser mulheres e negros e negras. E esse resultado, superamos isso, 54% de negros, de pessoas negras, e 52% de mulheres. Então, é neste sentido que a gente entende, né? Evidentemente, tendo lado na luta para mudar esse país. E o nosso lado é o lado da classe trabalhadora, do povo pobre, né? Das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, enfim, de todos os explorados e oprimidos desse país. Mudando um pouco de assunto, Léo, recentemente o senhor destacou que não acredita nessa aliança com o Centrão, né? Justamente por eles representarem uma pequena parcela da população. A gente sabe que no começo do governo do presidente Jair Bolsonaro era um segmento que ele também criticava, né? Ele dizia que não faria alianças com o Centrão. E alguns anos depois a gente viu que ele voltou atrás, inclusive até colocou um representante do Centrão ali no ministério mais importante do governo, que foi a Casa Civil. Como que o senhor pretende governar sem o apoio ou sem a intervenção, né, de uma parcela política que a gente sabe que é tão influente aí na política brasileira? Mariana, ótima pergunta sua. Primeiro, é importante ver como funciona esse sistema político, como ele está organizado no país, né? Ele foi organizado de tal forma que nenhum partido sozinho ou em coalizão, né, em coligação com outros partidos, possa ter maioria no Congresso Nacional. Isso é um absurdo, porque um projeto, por exemplo, a presidência da República vence, né, aquela coalizão de partidos, de organizações políticas vence, e não é impossível que ele tenha maioria para implementar aquele projeto que a maioria do povo votou, né? Então, veja que esse já é um dos grandes problemas que nós temos. Outra, porque é uma democracia, como eu falo que ela é frágil, porque ela é montada em cima do sistema do capital, né? Por que nós dissemos que esse centrão, que essa direita, não representa a maioria do povo? Embora tenha votos. Só tem que a questão principal é como é que eles conseguem esses votos. Em sua maioria, comprando, mesmo de forma institucional, porque há formas legais hoje, infelizmente, do jeito que está montado o sistema político, através de formas legais se compra voto, né? Se efetiva a contratação de milhares de pessoas, né? Se consegue doação, e eu posso doar 10% da minha renda. Só tem que imagine um bilionário doando 10% da renda dele. Então, isso acontece no país. Eu me lembro, na eleição última aqui, não vou citar o nome do candidato, mas um candidato à prefeitura de Belo Horizonte recebeu de um grupo, de uma pessoa, né, ligada a uma grande construtora, né, uma quantia de R$500 mil para uma campanha. E essa quantia correspondia a menos de 10% da renda daquele que contribuiu. Essa vai ser a estrutura que vai mandar no processo eleitoral desse ano, né? Então, é muito importante mudar essa estrutura. E como a gente pretende governar em cima de um processo desse? Nós defendemos que, se eleitos, nós convoquemos uma Assembleia Nacional Constituinte, que tenha como objetivo central reforçar os artigos da Constituição débeis que nós temos no país, que não respondem efetivamente aos problemas colocados, e restaurar alguns que não deviam ter deixado de existir na Constituição. E essa Assembleia Nacional Constituinte sendo convocada de uma forma extremamente democrática, a partir da representação do povo.
Então, se a maioria do povo são trabalhadores e trabalhadoras, esses serão maioria na Assembleia Nacional Constituinte. Se a maioria é composta de negros e mulheres, esses serão maioria na Assembleia Nacional Constituinte. E garantindo, inclusive, que outros setores explorados e oprimidos da população também possam ter, seja obrigada a terem representação direta nessa Assembleia Nacional Constituinte. Um exemplo muito próximo de nós, Mariana, que aconteceu aqui no Chile, e foi a partir de um processo de mobilizações importantíssimo, ou seja, o povo na rua exigiu que isso acontecesse, e isso, eu entendo democracia dessa forma, não acho que essas realizações são possíveis sem o povo na rua, aos milhões pressionando para que aconteça. Então, também a nossa pré-candidatura é para isso, é para convocar o povo a fazer parte. Eu não estou aqui como iluminado, né, que vai resolver todos os problemas, mas eu sou parte de um processo que o agente central chama povo brasileiro, classe trabalhadora. Todos os explorados e oprimidos têm uma responsabilidade enorme. Votar é um pedacinho do processo da democracia. Então, eu quero efetivamente, falo aqui de uma democracia popular. Então, uma Assembleia Nacional Constituinte que ela seja delegada a restaurar a Constituição e a implementar, começar um conjunto de implementação de medidas estruturais, de reformas estruturais para o nosso país. Por isso mesmo, não cabe o centrão e nem a direita, porque esses setores eles são corresponsáveis pelo genocídio que o nosso povo negro sofre. Então, é muito incoerente alguém defender contra o genocídio da juventude negra e, quando chega o processo eleitoral, ir para essas manifestações, apoiar, porque é uma luta extremamente justa, né? Exigir a punição daqueles que mataram o jovem Moise, congolês aqui no país, né? Que o assassinato do Durval chegando no condomínio da casa dele, assim como as lutas da menina Ágata, né, de tantos, João Vitor, inclusive, tantos milhares, né, de pessoas negras, de pobres, de trabalhadores e trabalhadoras. Então, não posso fazer uma defesa dessa e, quando chega o processo eleitoral, eu me alio àqueles setores que aumentam o efetivo da Polícia Militar todos os anos, dizendo que isso vai resolver o problema da violência, que mantém essa estrutura militar e genocida funcionando, sem revisão nenhuma, que mantém, que garantem não ter punição àqueles que praticaram tortura no período da ditadura aos dias atuais. Então, é uma incoerência muito grande, porque esses setores governam contra o povo. E isso precisa ser dito. E a partir do presidente da República, doa quem doer. E se eles tentarem dar golpe, quem vai responder a isso? O povo na rua. Porque o povo organizado, articulado, em cima de um projeto de transformações é muito forte. E a nossa pré-candidatura vem para mostrar isso. Essas reformas estruturais, e aí, durante a entrevista aqui, se eu tiver oportunidade, gostaria muito de falar delas, que é o nosso programa para transformar o Brasil. Aproveitando aí para já ir nesse assunto, só uma perguntinha antes do senhor falar um pouco sobre as suas propostas. Apesar de estarem pipocando aí vários nomes, né, postulantes a uma terceira via, em contrapartida aí ao ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, né, o senhor pode-se dizer que o senhor se considera um candidato da terceira via? Eu não gosto muito desse termo, de terceira via. Nós somos uma via possível, realizável, e uma via de esquerda que se propõe a superar o problema central que nós temos no Brasil hoje. Na nossa opinião, qual a principal tarefa? Derrubar o governo Bolsonaro. Essa é a questão de fundo, central. Combater essa escalada nazifascista. E a gente já não... Eu não estou falando isso aqui, Mariana, por esses casos que aconteceram anteontem, ontem, de apologia direta em programas de grande audiência ao nazismo. Esse problema não é desses dias. Esse problema já vem de tempo, né? Inclusive, um presidente, um cara que chegou à presidência da República, faz apologia a torturadores, apologia ao regime militar, que não fica devendo nada ao regime terrorista que o Hitler implantou na Alemanha na década de 30, e nem ao regime fascista
imposto por Mussolini na Itália a partir da década de 20. Né? Essa manifestação do fascismo ela é internacional e ela vem nesses períodos de crise. Então, é muito importante que a gente não subestime esse processo. Quando eu estou falando do povo na rua, uma das tarefas, porque assim, votar é uma parte, eu quero reforçar isso. Fazer as postagens na internet são importantes. A manifestação de milhões de pessoas no país contrárias a essa escalada nazista é muito importante. Agora, o que vence o nazifascismo efetivamente é o povo aos milhões na rua. Isso aconteceu não é só aqui, não, é no mundo. A ditadura mesmo, como que ela começou a cair com as greves do ABC, as grandiosas greves no final da década de 70, no ABC, a partir da classe operária se mobilizando, a classe trabalhadora e as imensas manifestações que começaram a eclodir no Brasil em defesa do voto direto, em defesa da democracia e contrárias à ditadura. Então, isso foi a questão fundamental para que aí a ditadura acabasse em 1985. Então, quero reforçar que essa é uma questão fundamental, central. Então, essa é a defesa fundamental que nós fazemos. Portanto, essa via que nós defendemos, que nós somos, né, é uma via que se propõe a fazer um embate efetivo contra o fascismo e contra os setores que ajudam o fascismo a se manter. Porque o Alckmin, por exemplo, ele é um dos corresponsáveis pelo Bolsonaro estar aí no governo, não podemos esquecer disso. Né? O Kassab é um dos corresponsáveis de estar da situação que nós estamos vivendo. E muitos, o Temer, que é um golpista, né, que comandou um golpe contra a ex-presidenta Dilma, que nós tínhamos muitas diferenças com ela. Agora, a questão central é que se articulou um golpe no Brasil, parlamentar que não tinha crime nenhum, inclusive reconhecido pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, e depois agora o ministro do STF volta a dizer que ela foi deposta porque tinha divergências políticas. Isso não está previsto na nossa Constituição. Isso fica mais evidente o caráter de golpe que aconteceu no Brasil, e foi um golpe para quê? Para retirar direitos do povo trabalhador, porque o PT, a Dilma foram atacados, beleza, mas centralmente quem perdeu com esse processo? A classe trabalhadora. O que significa a reforma trabalhista? Se não é uma das maiores enganações da nossa história, porque ela tirou emprego, ela acabou com o emprego de milhões de pessoas e de direitos. Mariana, nós estamos conversando aqui de coisas fundamentais, direito a férias, fundo de garantia, carteira assinada. Né? A reforma da Previdência que o Jair Bolsonaro fez, dizendo, não, agora vai ter emprego. É um dos maiores absurdos de impedir as pessoas de ter direito a se aposentar. E por aí vai esse teto de gastos, que é um dos maiores crimes contra o nosso povo dos últimos anos, porque impôs um teto aos pobres, ao conjunto do povo. Esse aí tem teto, não pode. Inclusive, diziam que gastavam muito com os pobres. Nunca gastaram muito, eu quero ressaltar isso. Agora, o teto para a dívida pública, que é uma das maiores chagas que nós temos no Brasil, aí essa lei do teto de gastos não proíbe vultuosas quantidades de recursos para pagar juros da dívida pública. Então, estou dizendo que essa via nossa defende coisas que nenhuma dessas defende. É uma via de esquerda efetiva que se coloca para resolver os problemas sociais gravíssimos que nós vivemos no Brasil. Então, prefiro dizer que nós somos uma alternativa. Fica melhor assim. Tá. Léo, para as pessoas que estão procurando um novo candidato, procurando mudar seu voto em 2023, qual a mensagem que o senhor deixa para esse público? Tá bom, então, olha, seriam duas coisas bem rápidas. A primeira, que é mentira esse negócio que não tem dinheiro no Brasil, tem, e nós defendemos duas medidas fundamentais, que é revogar a emenda constitucional 95, que é essa do teto de gastos, fazer a suspensão do pagamento da dívida pública e fazer um mecanismo que está previsto na Constituição, que é a auditoria da dívida pública. Estou falando da dívida porque ela, só na previsão do orçamento que foi aprovada agora, sancionada pelo Bolsonaro no início desse mês, está previsto praticamente metade do orçamento do Brasil, isso são 1,9 trilhões de reais para
manutenção da dívida pública, né? Para o refinanciamento da dívida, para o pagamento de juros e amortizações, são mais 500 bilhões. Então, isso é muito mais recurso do que vai, 10 vezes o que vai para a saúde, para a educação, para a moradia, para áreas sociais. Então, com a nossa proposta, pegar esse recurso e investir no povo brasileiro e fazer auditoria para saber se deve ou não. E não é porque a gente é contra qualquer dívida, é porque essa dívida não foi contraída para fazer investimentos no povo brasileiro, ela foi contraída para favorecer os banqueiros, capital financeiro, agiotagem internacional e nacional. Então, nós defendemos que esse recurso vá para as áreas sociais. E a segunda questão é fazer uma dessas reformas estruturais que eu falei, que é taxar as grandes fortunas. Nós temos 315 bilionários no Brasil que têm uma fortuna de 1,9 trilhão. E taxá-los em 20%, 30% gera bilhões para investir em áreas sociais e ainda continua bilionário. Então, é uma medida, inclusive, que não tem nada de revolucionária, para as pessoas não ficarem assustadas. Ela vai afetar esses bilionários, o menos de 1% da população. E é uma medida que está prevista na Constituição. E, no mais, as reformas estruturais que nós defendemos. A reforma agrária, que é de extrema atualidade, para fazer a agricultura ter como finalidade central no Brasil alimentar o nosso povo e não ficar exportando apenas, porque o agronegócio bate recorde de exportação. E nós temos mais da metade da população vivendo em insegurança alimentar. Um presidente sério precisa entrar nesse problema, não dá para dormir com um barulho desse, né? E um conjunto de medidas, punir os torturadores do período da ditadura aos dias atuais, para inibir, para que ninguém mais faça nem apologia ao nazismo e muito menos à ditadura aqui no Brasil. E isso é uma chaga, e quem sofre com isso é a população negra e pobre desse país hoje. Enfim, são um conjunto de medidas. E como não dá tempo, Mariana, eu queria recomendar que quem gostou dessas ideias, quer conhecer mais, quer saber mais, acesse as nossas mídias sociais. Então, nosso site, unidadepopular.org.br. Possam me seguir também nas mídias sociais, no Instagram, Facebook, Twitter, procura lá Leonardo Péricles e possam me seguir. E a gente vai conversando, estamos à disposição para perguntas, comentários, enfim, estamos à disposição para o debate. E queria agradecer muito o convite de vocês para a gente estar conversando aqui. Nem sempre a gente tem um espaço importante como esse para apresentar essas ideias, que são bem diferentes de todos os pré-candidatos que estão se apresentando, e que elas apontam a solução efetiva realmente para os problemas gravíssimos que nós vivemos no Brasil. Nós conversamos com Leonardo Péricles, pré-candidato ao Palácio do Planalto e presidente nacional do Unidade Popular pelo Socialismo. Obrigada a todos que assistiram e até a próxima.